Olá! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como trabalhar com cores especiais no Print Factory. Branco, verniz, corte de contorno, corte total, ou todas as cores, enfim, cores especiais que se utiliza em mesa de corte, em router ou em cortadoras. Como utilizar essas camadas no Print Factory para que de forma automática ele gerencie esses arquivos e facilite muito o processo de pré-impressão e a saída para a impressora. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Kleber Eker, especialista em impressão digital, trabalho há mais de 25 anos no mercado e sou também uma revenda do Print Factory. Então, se você tiver interesse em conhecer mais sobre esse software, pode acessar o meu site klebereker.com.br, está aqui embaixo na descrição do vídeo, e também as minhas redes sociais. Falando de Print Factory e a forma como ele lida com os arquivos e camadas especiais. Eu tenho aqui a minha marca, tá? E eu vou querer fazer ele em uma impressão digital com verniz localizado, com um calço de branco e corte especial. Mas eu não quero só um meio corte, eu quero um meio corte e depois eu quero destacar essa etiqueta aqui, esse adesivo. Posso utilizar qualquer ferramenta que o meu dispositivo aceitar. Então, essa aqui vai ser visualmente a parte impressa, né, o que vai ser impresso. E aqui eu dividi, e aqui é como eu vou mandar esse arquivo para o Print Factory. Tá vendo que eu tenho aqui uma marca de meio corte, eu tenho um corte total. E aqui tá com umas cores meio bagunçadas, né? Nada a ver com essa imagem. E eu vou explicar para vocês isso agora, como que a gente desmembra esse arquivo e como a gente constrói ele. Então aqui eu tenho o meu arquivo de impressão, né, que vocês viram anteriormente, tá? CMYK, poderia ser um RGB, poderia ser um Pantone. Aqui eu tenho o meu arquivo de corte total, aqui tenho o meu arquivo de meio corte, aqui eu tenho um verniz localizado que eu vou colocar só na letra K, no símbolo, e aqui eu tenho uma camada spot branco para fazer o calço total. Tá? Posso fazer de outra forma? Posso. Aqui eu vou mostrar para vocês uma das formas onde o Print Factory entende e reconhece cada camada dessa automaticamente e já dá saída. Então, uma vez que eu exportei esse arquivo aqui para o Print Factory, ele vai reconhecer cada camada e eu vou mostrar para vocês isso agora. Então eu vou simular ele aqui numa plotter de recorte qualquer, um equipamento qualquer chinês, e uma Mimak UCJV 300, que ela tem branco e verniz integrado além do CMYK. Tá? Então eu vou adicionar o arquivo aqui, uma das formas é chamando ali, clicando no ícone do mais, ele está fazendo uma varredura na minha rede para identificar quais os arquivos, as impressoras que estão ativas. Eu vou diminuir aqui o tamanho para ficar mais fácil. Então aqui eu tenho um arquivo. Tá vendo que aqui já está preto, né? Não está azul e nem laranja, como estava no arquivo que eu enviei, certo? Ó, o arquivo do Corel foi enviado assim, com a camada visualmente laranja, e aqui ele já está preto. Por quê? Porque ele já reconheceu a camada do verniz, porque eu configurei essa camada aqui, como uma cor spot, com o nome Clear, impressão sobreposta do preenchimento. E assim eu fiz no branco também, com o nome White e o W maiúsculo. E assim eu fiz no Cut Contorno, mesma coisa, e no corte total. Então essas camadas já estão mapeadas, e quando eu tenho esses nomes, o Print Factory já entende que aqui eu vou ter verniz, e aqui a gente não visualiza, mas eu tenho um branco por baixo. Então aqui na segunda aba, na realidade em alguns softwares, em alguns drivers de alguns equipamentos que não tem branco e verniz, essa aba aqui não vai habilitar.
quando eu tenho no meu perfil de cores habilitado a camada do verniz e do branco ou de alguma cor especial, ele me abre essa janela secundária que já habilita para mim, ó, white e clear. Então eu já identifico os dois canais do branco e do verniz. Se eu deixo habilitado aqui como sem pré-tratamento, ele identifica e utiliza o vetor dessa camada como base para aplicação, tanto no branco quanto no verniz. Eu já mandei esse arquivo para o Print Factory, ele já está aqui, eu já ripei ele e eu vou mostrar para vocês como que ele se comporta, tá? Como ele se comporta aqui. Isso eu vou fazer o que? Inspecionando o arquivo. Num dos vídeos anteriores eu falei de alguns aplicativos que fazem parte da família do Print Factory e um é um inspecionador, tá? O que eu faço com o inspecionador? O inspecionador nada mais é do que um software que vai me mostrar o que está saindo lá na minha impressora. Realmente ele simula o processo de impressão, a tonalidade da cor, os pontos, e ele vai me mostrar exatamente qual o percentual de cada canal que ele vai colocar em determinado ponto. Então eu posso vir aqui com a mão, ou eu posso botar com qualquer outro ícone aqui. Quando eu colocar sobre a imagem, aqui na minha janela da direita, ó, aqui em cima, ó, ele vai me mostrar quanto de cada canal de tinta ele está utilizando para fazer esse tom azul. Então aqui ele está colocando 43,1% de ciano, 15,5% de magenta, 2,7% de amarelo, 2,7% de preto e ele está colocando 100% de branco. Quer dizer, ele já identificou a cor e já colocou branco. Como ele vai colocar o branco, vai estar relacionado às configurações do perfil ou do modo de impressão, se é por cima, se é por baixo, tá? Ou se é spot, localizado no caso, né? Aqui ele está colocando por baixo, então eu já tenho ele por baixo, eu consigo visualizar. Aqui nesse outro tom de azul ele já mudou a composição, tá? Ele já vai mudar a composição porque é outro tom, já botou 15,5 de preto. Aqui no meu símbolo eu tenho, além do branco, eu tenho verniz, então o fenômeno vai mudar. Ó, eu tenho, além do branco, eu tenho um clear ali que é 100%. Então nesse símbolo aqui eu estou visualizando que o Print Factory vai dar saída para minha Mimac 100% de branco para calçar, o pigmento, né, ciano, magenta, amarelo e preto para fazer a imagem e depois ainda um clear 100% de verniz. Aqui eu já tenho a minha imagem montada e é isso que vai dar a saída. Aqui dá para ver que tem um contorninho branco porque ele está utilizando os pixels, né, do vetor, e isso a gente pode comprimir tanto no arquivo quanto no Print Factory. Mas essa aqui é a minha saída, é como o Print Factory vai gerenciar esse arquivo e vai dar a saída lá para a impressora. Se eu imprimir isso, é exatamente isso que vai sair aqui. Essa visualização aqui dos canais é o que vai sair. Inclusive aqui ele me mostra as marcas de corte que a impressora lá vai imprimir para fazer o recorte aqui na minha cortadora. E aqui eu venho, faço o mesmo processo, inspeciono o arquivo, vai abrir o inspecionador e aqui ele está me mostrando a mesma coisa. Tenho duas camadas, Cut Contorno 1 e Cut Contorno 2, tá vendo? Ó, coloco sobre a marca, ele reconhece cada canal o seu corte, tá? E onde é que eu configurei esses caras? Configurei aqui na minha cortadora. Opa, não é esse arquivo, é esse outro. O que aconteceu foi isso, ó. No momento que eu adicionei a minha cortadora, aqui, eu escolhi os dois canais e ele me deu um canal do vermelho e um canal do amarelo, e eu selecionei aqui as ferramentas. Como eu já mandei esse arquivo para lá, ele não me habilita mais, mas olha aqui, ó. Configurei o corte numa camada e o cut contorno na segunda camada. Então aqui eu tenho mapeado as minhas ferramentas e essas configurações dessas ferramentas eu posso mapear aqui, tá? Conforme o driver da cortadora e do equipamento, eu consigo
mapear aqui cada ferramenta. Por exemplo, se eu substituir por um equipamento látex, a minha cortadora da látex, ele vai me habilitar as opções do driver. Ó, para o Kiss Cut, eu tenho aqui aceleração, movimento, Cut Acceleration, Cut Speed, então eu consigo alterar as configurações para cada ferramenta, tá? Cada ferramenta, isso é do driver da cortadora ou da mesa de corte, enfim. Então aqui eu já visualizo que ele conseguiu encontrar as camadas e enviou lá para o Print Factory, rodou separadamente um arquivo e outro. Então qual que é a facilidade? A facilidade é essa, eu não preciso mais montar uma página do tamanho que eu vou imprimir com a minha impressão numa camada, a segunda camada com um corte, a terceira camada com o meio corte, a quarta camada com verniz, a quinta camada com branco. Não preciso enviar camadas, arquivos separados e fazer essa montagem no software RIP. Aqui eu simplesmente puxo um arquivo, seleciono, por exemplo, a largura do material, coloco quantas cópias eu quero, dou o espaçamento que eu quero entre as cópias. Então aqui vamos aproveitar, vamos colocar mais uma para fechar o painel. Tá? 21 cópias na minha montagem. Então eu tenho uma montagem com 21 cópias. Já tenho o meu branco localizado, o meu verniz localizado. Aqui eu tenho a minha cortadora com a camada do corte na ferramenta 1, a camada do cut contorno na ferramenta 2. E eu vou enviar esse arquivo lá para o meu RIP. No momento que ele enviou, ele já mapeou as cores, já mudou as cores aqui. E aqui eu tô com o arquivo ripando, já ripou. De impressão está pronto. Ó. Colorido, branco por baixo, colorido e verniz. No meu arquivo de impressão. E na minha cortadora, a mesma coisa. Eu consigo, inspecionando, verificar se os arquivos que eu enviei para o RIP estão corretos antes de fazer teste de impressão. Então eu economizo material, eu consigo saber exatamente o que vai rodar e não, além de não ter perda, não perco tempo, né? Consigo fazer esse teste e visualizar o arquivo aqui diretamente no RIP. Tá? Se vocês querem conhecer mais sobre o Print Factory, entre em contato comigo, eu faço uma demonstração, faço um orçamento e vocês vão ser muito bem atendidos, porque hoje é uma ferramenta que ajuda muito na pré-impressão e ajuda muito no processo de impressão. Espero que tenham gostado desse vídeo, um abraço e até o próximo.